YouTuber nem é gente, mas eu sou professor e o show tem que continuar. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos continuar na nossa revisão da morfologia, do funcionamento das diferentes classes gramaticais, falando a respeito das flexões do substantivo. Então, o substantivo tem a possibilidade de variar de três formas: em gênero, que significa dizer masculino e feminino; em número, que é singular e plural; e em grau, que nós temos dois na língua portuguesa, o aumentativo e o diminutivo. Então vamos começar aqui fazendo esse apanhado aqui a respeito do gênero. Essa classificação, a adequação do gênero, né, de uma palavra, não diz respeito à questão do sexo. Então eu uso aqui, para a gente exemplificar, para não ficar confuso, palavras que tratam seres, né, ou outros que não são necessariamente sexuados, né? Por exemplo, o vento, o mar. Olha, esses dois termos são termos que estão no masculino, né? O vento, o mar. Poderia ser a vento ou a mar? Poderia. Isso é arbitrário na língua. Foi uma escolha. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo. Eu sei que mar em francês, por exemplo, é feminino, né? Na língua optou-se por isso. Então, a história, a cidade, por exemplo, são palavras que estão no gênero feminino. Tudo bem? Então, o gênero ele pode ser, os substantivos, na sua variação de gênero, eles podem ser biformes. Então, na nossa língua, o o e o a sinalizam, né, respectivamente, o masculino e feminino. Quando eu digo o garoto, a garota, né, permanece todo o radical da palavra e a gente só muda uma única letra. Em alguns casos, a gente tem que fazer pequenas adaptações. Por exemplo, né, o patrão, a patroa. Aqui eu tenho uma pequena modificação, mas existem duas formas. Uma forma para o masculino, outra para o feminino. O poeta, a poetisa. Olha lá, nosso termo já termina com A, né? É uma palavra masculina, de gênero masculino, mas que termina com A. Então, eu preciso que seja feita uma adaptação, né? O músico, a musicista, por exemplo, também, né, existe essa adaptação, mas o radical da palavra permanece o mesmo. Por outro lado, a gente pode ter algumas vezes em que o masculino e o feminino mudam completamente o radical das palavras. O boi e a vaca, né? O bode, a cabra. Vários dos animais têm essa alteração completa do radical da palavra. Mas alguns substantivos eles são uniformes, o que significa dizer que eles só vão ter um único gênero, não é? Por exemplo, os epicenos, a gente estava falando dos animais agora há pouco, né? É quando nós usamos, por exemplo, macho e fêmea. Então, a palavra em si, ela não vai variar, né? Nem no masculino, né? Nem no feminino. Então, o jacaré será sempre o substantivo masculino. O jacaré fêmea. Qual é o gênero do substantivo? Masculino. O sexo do animal é fêmea. Tudo bem? Mas o gênero da palavra não muda, continua sendo masculino. A coruja, macho. Qual é o gênero do substantivo coruja? Ora, o gênero do substantivo coruja é feminino, embora se eu disser a coruja macho, né, o sexo do animal lá, enfim, essa é uma outra discussão, não é o que a gente está falando aqui. Então, sobrecomuns, uma outra categoria, é aquela em que eu não tenho nenhuma modificação do artigo, né, e vale indiferente. A criança pode ser um menino ou a criança pode ser uma menina, não tem. Da mesma forma, a testemunha, né? Um rapaz lá, um homem que testemunha, ele sempre será chamado de a testemunha. Então, nada tem a ver com o sexo, mas o gênero da palavra é feminino. O gênio, por exemplo, ainda não há, né, na nossa língua categorizado a expressão gênia, né, como muitas pessoas usam informalmente. Então, aquela professora é um gênio. É assim a maneira correta de se dizer, porque essa palavra é um substantivo, né, que funciona de maneira sobrecomum. Eu posso ter alguns em que a gente chama de comum, de dois gêneros, em que eu tenho uma variação do artigo, o que vai indicar o gênero do termo, né? O colega, a colega, a artista, o artista. Então a palavra não varia, mas a gente consegue, né, determinar o gênero do substantivo a partir do artigo. Em alguns casos, a gente pode também ter uma variação do significado de acordo com a variação do gênero. Se eu disser a capital do Brasil é Brasília, né, eu estou me referindo à cidade. Olha, o capital que dispõe não é suficiente. Então, aqui é o dinheiro, né, a renda. Então, muda completamente
completamente o significado com a mudança do gênero. A palavra permanece a mesma, mas existe uma mudança de gênero e uma mudança de significado. O rádio normalmente é o aparelho, né? A rádio é a instalação, é aquele que transmite lá as ondas, a frequência, etc., onde lá se reúnem os radialistas. Então existe uma mudança de significado a partir da mudança de gênero. Olha, o nascente é onde nasce o sol, é a região, é a direção em que nasce o sol. O nascente e o poente. A nascente é onde brota um novo curso d'água. Então, né, a gente percebe que há essa modificação substancial. Uma outra flexão do substantivo é a flexão de números, singular ou plural. Nós vamos começar aqui a ver e continuaremos no nosso próximo take. Olha lá, o plural do substantivo simples, em geral, né, se dá pelo acréscimo de a letra S, né, da letra S. O pai, os pais, né? Não tenho nada que fazer mais. O S está aqui no artigo, está aqui no substantivo. O país, os países. Ó, terminou em S aqui, né? A palavra no singular já tinha um S. Então, para colocar o plural aqui, ó, eu vou lá e coloco o ES, né? Então, essas regras, de forma geral, a gente meio que intuitivamente conhece já. O artigo, algumas vezes, pode determinar o número, né? O ônibus, os ônibus. A palavra já termina em S e não tem como acrescentar, como é o caso dos países aqui. Então, o que determina a quantidade é o artigo. Ó. O lápis, os lápis. Né? O substantivo não muda a sua forma quando ele vai para o plural. O que muda é o artigo. Alguns substantivos só existem ou só no singular ou só no plural. Por exemplo, a fé. Não há plural do substantivo fé na língua portuguesa. Ou as regiões, as indicações geográficas, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, o sul, o norte, o leste, o oeste, não há plural para esses termos. Outros substantivos, por sua vez, só aparecem no plural. Quando as pessoas se casam, né? Eles vão viver ali o início das núpcias. As núpcias, assim a gente diz sempre no plural. Ou quando alguém falece, né? Nós damos àquela pessoa lá os pêsames. Sempre no plural, não há possibilidade de existir essas palavras no singular. Da mesma forma como o gênero pode mudar o significado, o número também pode mudar o significado da palavra. Então, o bem, né, ao contrário do mal, é uma virtude, é uma eu posso dizer, uma característica, né? Os bens, por exemplo, aqui, são o conjunto patrimonial, né? As coisas que eu tenho, aquilo que eu sou dono, daquilo que eu sou dono. Então, perceba, o bem, os bens, né? Existe uma mudança de significado. A honra, da mesma forma, é a virtude, o sentimento, né? A percepção que o indivíduo tem de si. As honras são as medalhas, aquilo com que o indivíduo é honrado, né? As condecorações, as medalhas, né? A gente diz assim também as honras. Então, vou dar um pause para mudar o quadro e nós continuamos. Bom, continuando a falar ainda sobre a flexão de número, não é? Existe uma certa dificuldade quando a gente fala do plural dos substantivos compostos. Se o substantivo é formado por dois ou mais termos, né, duas ou mais palavras que têm um significado, girassol, petróleo, aguardente, né, sem hífen, eu sigo a regra do substantivo simples. O girassol, os girassóis, né, vou fazer o plural como se fosse um substantivo simples. Agora, quando eu tenho a separação por hífen, eu tenho algumas regras diferentes. Vamos vê-las. Se eu tenho dois substantivos, a gente pode levar só o primeiro deles ou os dois, ambos para o plural. Então, palavra e chave, ó, é o substantivo composto, porque é formado por dois termos, não é? Então, palavra é um substantivo, chave é outro substantivo. Então, eu posso dizer palavras-chave, tranquilo, só o primeiro vai para o plural, ou palavras-chaves. É mais comum a gente ver essa possibilidade aqui se reproduzindo, em que você coloca, quando tem os dois substantivos, só o primeiro no plural. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando eu tenho uma preposição entre dois substantivos. Da mesma forma, só vai o primeiro deles para o plural. Água de Colônia. Então, as águas de Colônia são cheirosas. Né? Então, só aqui, ó, o S está aqui no primeiro. Colônia é um substantivo, mas ele não vai para o plural, não ganha o S como aqui, porque eu tenho uma preposição entre eles. Se eu tiver um substantivo, um adjetivo, um numeral, ou o contrário, né, um numeral, um adjetivo e um substantivo, ambos vão para o plural. Então, o amor perfeito. Os amores
perfeitos. Olha lá, os dois vão para o plural. Né? Todos os dias da semana. A quinta-feira. Então, todas as quintas-feiras, né, teremos aulas. Olha lá. Quintas-feiras. Então, os dois vão para o plural. Né? O numeral, ó, mais o substantivo. Feira. A feira é o substantivo. Quinta é o numeral. Né? Amor é o substantivo. Perfeito é um adjetivo que qualifica o amor. Mas aqui os dois vão para o plural. Se eu tenho um verbo ou substantivo, mais fácil, a gente só vai colocar o substantivo no plural, o verbo permanece da mesma forma. Então, o guarda-roupa, os guarda-roupas. Eu escrevi chuvas aqui, estava pensando na mesma lógica, né? O guarda-chuva, os guarda-chuvas. Mas não tem nenhum problema. O guarda-roupa, os guarda-roupas. Só vai para o plural o termo que é substantivo. Guardar é um verbo, né? Ele permanece como está aqui dentro desse substantivo composto. O saca-rolha, a gente já costuma falar no plural, né? Os saca-rolhas, ou os saca-rolhas, né? Costuma falar assim no plural, mas só o substantivo é que vai. Bom, existem palavras que podem ser substantivadas, como a gente viu anteriormente, a partir do momento em que a gente tem o artigo antes do termo, e isso faz com que, às vezes, a gente tenha um plural um pouco incomum, né? Então, pró e contra, normalmente a gente está falando com relação a questões adverbiais, né? Ou de preposição. Então, os prós e os contras. Então, admite essa fórmula que eu posso colocar no S sem nenhum problema. O sim e o não são advérbios, né? De afirmação, de negação. Então, os sims, faltou o S de cá, vou pegar o pincel preto, e os nãos. Não tem problema dizer assim, não está incorreto, né? Por que eu estou colocando no plural esses termos? Porque elas estão agora substantivadas aqui pela presença do artigo antes deles. Algumas vezes a gente se confunde na hora de falar com relação ao som dos substantivos quando eles vão para o plural. É muito comum essas palavras que têm o "o", que hora a gente fala fechado, hora a gente fala aberto, né? O corpo, os corpos, né? O posto de saúde, os postos de trabalho. O ovo, os ovos, né? Então aqui a gente tem um som que pareceria como se fosse um circunflexo, né? E aqui é um som mais agudo, um som mais aberto, por assim dizer. Mas algumas palavras, e aí é a hora que vem a confusão na nossa cabeça, elas não fazem essa mudança lá. Então, o globo, os globos, o bolso, os bolsos, o gosto, os gostos, o povo, os povos, o rolo, os rolos, o soro, os soros, os almoços, né? A gente não abre. Mas, em geral, essa regrinha aqui se dá. Quando a gente vai para o plural, esse segundo ou esse primeiro O, ele vai ser pronunciado de maneira aberta. Por fim, a terceira flexão possível do substantivo é a flexão de grau, que pode ir para o aumentativo ou para o diminutivo. De maneira analítica, né, eu tenho aqui um substantivo e um adjetivo que qualifica ele. Olha lá. Então, como transformar esses dois termos num único, né, de maneira sintética? Então, a casa grande, o casarão. A casa pequena, a casinha. Então, inho, né? Ona, inha, são as maneiras mais comuns. Mas existem algumas variações de grau que trazem, por exemplo, o que a gente chama de irregulares, né? Tanto para o diminutivo quanto para o aumentativo. Eu dou alguns exemplos de aumentativos irregulares. Por exemplo, um grande vidro, uma vidraça, uma grande rocha, um rochedo, uma grande pedra, um pedregulho, né? Um grande forno, uma fornalha, e um pouco incomum, né? Um grande copo é um copázio. Então, essas são as flexões do substantivo. Vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai entrar nos adjetivos. Tudo bem? Muito obrigado.